O sol da manhã ainda se arrastava pelo horizonte quando o velho Ernesto chegou ao campo de tiro. O vento frio soprava leve, trazendo o cheiro familiar de pólvora e ferrugem. Ele vinha todos os dias, não para atirar, mas para varrer. Era o zelador, o homem que limpava as cápsulas de balas gastas que se espalhavam pelo chão, como lembranças esquecidas de glória. Com quase 70 anos, a coluna arqueada e as mãos marcadas pelo tempo, Ernesto empurrava o carrinho de limpeza com a calma de quem já não tinha pressa. Cada passo ecoava uma história que ninguém mais queria ouvir. Os jovens atiradores o viam como parte da paisagem. Um velho soldado aposentado, que agora servia apenas para varrer o que outros deixavam cair. O respeito, que um dia vestira como farda, agora se resumia a olhares indiferentes. Mas havia algo que ninguém sabia. Aquelas mãos trêmulas já haviam segurado rifles, que muitos ali só conheciam por foto. Aquele olhar cansado já tinha mirado além do alcance humano. Ernesto fora um dos atiradores de elite mais respeitados das Forças Especiais Brasileiras, servira em missões conjuntas com tropas estrangeiras, inclusive com americanos. Mas isso era passado. Um passado que ele não fazia questão de lembrar, e que os outros nunca imaginariam. Naquela manhã, enquanto recolhia cápsulas de fuzil, ouviu risadas vindas do pavilhão principal. 3 homens de uniforme camuflado, com bandeiras dos Estados Unidos no ombro, estavam conversando alto com um instrutor local. Eram snipers convidados, veteranos de guerra americanos em visita para um treino conjunto com os brasileiros. Ernesto passou perto empurrando o carrinho, e um deles o notou. "Ei, olha só", disse o mais jovem. "Loiro, sotaque carregado, temos um janitor militar aqui." "Oh, Outro Rio, aposto que ele já limpou mais chão do que atirou em alvo." O instrutor tentou disfarçar o desconforto. "Ele é só o zelador, pessoal." Um velho tranquilo. Mas Ernesto não respondeu. Continuou varrendo, impassível, como quem já ouvira tudo isso antes. Só que algo dentro dele vibrou, um pequeno estalo de orgulho ferido que ainda resistia sob a poeira dos anos. O mais velho dos americanos, o sargento Miller, o observava em silêncio. Havia algo naquele olhar que o intrigava. "Deixa o velho em paz", disse, com tom firme. "Já vi esse tipo de postura antes." "Qual tipo?" perguntou o loiro, zombando. "O tipo de quem já viu mais tiro do que a gente imagina." Mas o comentário não bastou. Os risos continuaram. Até que o próprio Miller, tentando quebrar o clima, apontou para um alvo a 200 metros e disse: "Que tal um desafio amistoso?" E olhou para Ernesto. "Velho, o senhor já atirou alguma vez?" O campo inteiro parou. Os brasileiros olharam constrangidos. O instrutor tentou intervir, sargento. "Ele não é parte da equipe." Mas Ernesto levantou a cabeça pela primeira vez. O olhar, antes cansado, tinha agora algo firme, quase cortante. "Já atirei sim", respondeu com voz baixa. "Mas faz tempo." Os americanos trocaram risos. "Claro, tempo da Segunda Guerra, né?" provocou o loiro. "Tempo suficiente para acertar o que eu mirava", disse Ernesto, continuando a varrer. O silêncio que se seguiu durou pouco. O loiro insistiu. "Então prove, Oldman. Mostre o que sabe. Se acertar o centro, a gente te paga o almoço. Se errar, continua varrendo o chão." O instrutor tentou intervir de novo, mas Ernesto parou de varrer. Enxugou o suor da testa com o lenço velho, olhou o alvo à distância e respondeu: "O almoço não paga o que vou te ensinar, rapaz. Mas tudo bem, traga o rifle." A reação foi imediata, gargalhadas, cochichos, celulares apontados para gravar. "Isso vai ser bom", disse um dos brasileiros envergonhado, mas curioso. O jovem americano trouxe um fuzil de precisão, ajustado e calibrado. Entregou ao velho com ironia. "Cuidado, é pesado." Ernesto apenas assentiu. O campo ficou em silêncio quando ele segurou a arma. As mãos enrugadas pareciam trêmulas, mas assim que tocou o cano, os dedos firmaram como garras de águia. O olhar se estreitou. Ele se abaixou lentamente, apoiando o cotovelo no joelho, e ajustou a mira. Tudo ao redor desapareceu. O vento, as vozes, até o tempo pareceu parar. Respirou fundo. Apertou o gatilho com a calma de quem conversa com o destino. O estampido ecoou seco, preciso, cortando o silêncio como uma lâmina. O projétil viajou até o alvo, e cravou bem no centro. O loiro arregalou os olhos. "Lucky shot", murmurou. Ernesto se levantou devagar. "Sorte é o nome que os inexperientes dão à competência", respondeu, entregando o rifle de volta. O silêncio se quebrou em murmúrios. O sargento Miller se aproximou, agora com respeito. "Qual o seu nome, senhor?" Ernesto deu um meio sorriso. "Me chamavam de Lobo." Miller pisco, reconhecendo o apelido. "Lobo, o mesmo lobo brasileiro que operou conosco em Kandahar?" O campo inteiro parou. O loiro, pálido, engoliu em seco. Ernesto apenas assentiu. "Achei que ele tivesse morrido", disse Miller,
quase num sussurro. Você era uma lenda. Ernesto voltou a empurrar o carrinho, como se nada tivesse acontecido. Lenda não. Só um homem que aprendeu que no fim, todo alvo é só mais um ponto no horizonte. Enquanto se afastava, o som das pás e do vento misturava-se ao silêncio respeitoso que ficou para trás. Pela primeira vez em anos, ninguém mais o via como o velho da vassoura, e o desafio, mal sabiam eles, estava apenas começando. O campo de tiro parecia diferente depois daquele disparo. Os risos haviam cessado, e até o som dos projéteis dos outros atiradores parecia menor, mais contido, como se o próprio ar respeitasse o silêncio que Ernesto deixara. O sargento Miller caminhou até ele, estendendo a mão em cumprimento. Senhor Lobo, é uma honra. Ernesto apertou a mão, firme, mas sem pose. Já faz tempo que não me chamam assim. Eu lembro de você, disse Miller, com um sorriso que misturava admiração e incredulidade. Em Kandahar, 2003, um disparo, a 1.400 metros. Você salvou uma equipe inteira. Os jovens americanos olharam entre si, confusos. Isso é verdade? Perguntou o loiro, ainda tentando esconder o constrangimento. Miller assentiu. Mais do que verdade. Esse homem era uma lenda viva. Ernesto desviou o olhar. Landenara. Só alguém que aprendeu que um segundo de calma pode salvar uma vida. Mas o clima de respeito foi rapidamente quebrado. O loiro, que se chamava Johnson, ainda estava com o ego ferido. Se ele é tão bom assim, que tal um desafio de verdade? Disse alto bastante para todos ouvirem. 3 tiros. Quem fizer o melhor agrupamento, vence. O instrutor brasileiro tentou interromper. Johnson, não é necessário. Mas Miller o deteve com um gesto. Deixe, quero ver onde isso vai dar. Ernesto olhou para o americano e disse com voz tranquila. 3 tiros. Tudo bem, mas se eu vencer, vocês vão aprender algo que nenhum manual militar ensina. Johnson riu. E se eu vencer? Então, garoto, eu volto a varrer o chão, respondeu Ernesto, com o mesmo tom calmo, mas os olhos já haviam acendido como brasas antigas. Montaram 2 alvos, lado a lado, a 800 metros. O vento lateral soprava irregular, exigindo cálculo de compensação. Miller observava atento. Sabia que aquele velho ainda tinha algo guardado dentro de si, menos algo que o tempo não apaga. Johnson foi o primeiro. Deitou-se no chão, ajustou o rifle e disparou 3 vezes rápidas, como quem quer impressionar. O resultado: agrupamento decente, 2 tiros quase no centro e um pouco fora. Os americanos aplaudiram. Agora é com o senhor, velho, disse ele, zombando novamente, tentando disfarçar o medo da própria comparação. Ernesto não respondeu. Ajoelhou-se, apoiou o rifle e permaneceu em silêncio. O vento mudava de direção e intensidade. E ele esperou. Observava as folhas das árvores ao fundo, o movimento das bandeiras, até o ritmo dos insetos no mato alto. Demorou quase 1 minuto inteiro antes que apertasse o gatilho pela primeira vez. O som seco ecoou. Um segundo disparo. Idêntico. O terceiro, alguns instantes depois. Todos correram para o binóculo. Miller foi o primeiro a enxergar. Meu Deus, murmurou. Os 3 no mesmo buraco. Johnson tirou os óculos. Incrédulo. Isso é impossível. A distância, o vento, o impossível é só questão de treino, disse Ernesto, desmontando o rifle. E de silêncio? Os soldados americanos se entreolharam. O respeito, agora era absoluto. Mas o velho não estava ali para receber aplausos. Apenas limpou a arma com um pano velho e devolveu ao instrutor. Foi então que Miller, ainda impressionado, disse: Senhor Lobo, a gente vai fazer um treinamento de precisão avançada amanhã. Seria uma honra se o senhor participasse. Ernesto hesitou. Já pendurei a mira há muito tempo, sargento. O senhor não precisa atirar, insistiu Miller. Só observar. Ensinar. Os novos recrutas têm muito o que aprender com alguém como você. O velho olhou o campo, os jovens, o horizonte. Algo dentro dele se moveu. Uma lembrança antiga. O último dia de combate, o último tiro antes de deixar o exército. Havia perdido o parceiro naquele dia. Um jovem sniper chamado Rocha. Morto por um erro de cálculo que Ernesto nunca se perdoara. Ele respirou fundo. Amanhã às 6, disse simples. Estarei aqui. No dia seguinte, o campo amanheceu coberto por uma neblina leve. Os americanos montavam equipamentos de última geração, sensores, mira térmica, rifle de precisão HMC. Ernesto observava em silêncio. Johnson, ainda incomodado, cochichou com outro soldado. Aposto que ele não acerta nada sem sorte. Mas Miller ouviu. Cala a boca, Johnson. Esse homem sabe mais sobre vento e distância do que o seu manual inteiro. Quando o treino começou, Miller pediu que Ernesto observasse a postura dos novos atiradores. Ele caminhava devagar entre eles, corrigindo ombros,
respiração, equilíbrio. O gatilho não é o fim, dizia. É só o começo de uma conversa com o tempo. Um dos jovens soldados perguntou: Senhor, como o senhor fazia para acertar a 1000 metros, sem tecnologia nenhuma? Ernesto sorriu. Aprendi a escutar o vento. Ele fala: se você souber ouvir, todos riram. Mas Miller entendeu. Sabia que havia verdade naquela simplicidade. Quando a tarde caiu, Johnson pediu revanche. Último desafio, velho. Um disparo a 1500 metros. Quem errar, paga o jantar de toda a equipe. Ernesto assentiu. Traga o rifle. O alvo era uma pequena placa metálica reluzindo no fim do campo, quase invisível ao olho nu. Johnson atirou primeiro. O som ecoou, mas o impacto ficou longe, menos mais de 20 centímetros fora do centro. O velho então se ajoelhou, fechou os olhos por um instante, sentindo o vento no rosto, o cheiro do mato, o peso da lembrança. Quando abriu, o olhar era o mesmo de anos atrás, quando a vida dependia de um único disparo. O tiro saiu suave, quase silencioso. O som metálico do impacto chegou 2 segundos depois, o alvo vibrando, atingido exatamente no centro. Os americanos ficaram em silêncio. Miller se aproximou e tocou o ombro do velho. Ainda é o melhor, Lobo. Ernesto abaixou o rifle e respondeu: não sou o melhor, só continuo ouvindo o que os outros esqueceram. Quando se levantou, o campo inteiro o observava em silêncio. Johnson, o jovem arrogante, aproximou-se, envergonhado. Senhor, me desculpe por antes. Ernesto assentiu. Nada a perdoar, garoto. O mundo precisa de quem ainda erra menos. É assim que a gente aprende a respeitar o alvo. E com essa frase, ele se afastou, deixando para trás não apenas o campo de tiro, mas um rastro de silêncio reverente, menos como se a própria terra tivesse aprendido uma lição. Mas o passado ainda não tinha terminado de chamá-lo. Naquele mesmo entardecer, uma viatura militar parou na frente do campo. Um homem de terno desceu, segurando uma pasta preta. Procurando o Sr. Ernesto Albuquerque, codinome Lobo, os soldados se entreolharam. O velho apenas ergueu o olhar, cansado, mas atento. Sou eu. O homem abriu a pasta. O governo precisa do senhor novamente. E foi assim que o zelador do campo de tiro percebeu que a guerra, às vezes, não termina quando a gente pendura a farda. O vento soprava pesado quando Ernesto entrou no pequeno escritório da base. O homem de terno estava de pé, postura rígida, olhar que misturava respeito e urgência. Senhor Ernesto Albuquerque, codinome Lobo, começou ele, abrindo a pasta sobre a mesa, sou o capitão Arantes, da inteligência especial. O velho apenas observava. O senhor está afastado há mais de 20 anos, mas há algo que só o senhor pode resolver. Arantes empurrou uma fotografia para frente. A imagem mostrava uma silhueta mascarada em um deserto cinzento. Este homem é conhecido como Spectre, um atirador profissional, ex-mercenário, tem usado técnicas de precisão quase idênticas às suas. Atacou um comboio humanitário há 2 semanas. Matou 3 agentes e desapareceu. Ernesto franziu a testa. E o que isso tem a ver comigo? Porque ele aprendeu com o senhor? Respondeu o capitão, firme. Rocha, seu ex-companheiro. O mundo pareceu encolher ao redor dele. Ernesto sentiu o ar faltar por um instante. Rocha morreu em 2003, murmurou, incrédulo. É o que todos pensavam, disse Arantes. Mas ele sobreviveu. Foi capturado, vendido a milícias estrangeiras. Agora, trabalha como atirador contratado. E ao que tudo indica, está de volta ao Brasil. Ernesto recuou um passo, sentindo o peso das memórias. O rosto de Rocha menos jovem, impetuoso, o riso fácil antes da missão em Kandahar, surgiu como um fantasma. Ernesto, você é o melhor professor que eu poderia ter. A voz ainda ecoava na mente dele. Onde ele está? Perguntou. A voz agora rouca. Em um porto abandonado, litoral norte. Temos rastreadores, mas nenhum agente com experiência suficiente para chegar perto sem virar alvo. Arantes respirou fundo. Queremos que o senhor venha conosco. Ernesto olhou para as mãos menos mãos que já haviam segurado rifles, enterrado amigos, e depois, vassouras. Eu não sou mais soldado, capitão. Talvez não, mas ainda é o único que entende o que se passa na cabeça de um sniper quando ele decide atirar. O silêncio entre os dois foi longo. Lá fora, o som do vento misturava-se ao barulho distante dos tiros de treinamento. Ernesto olhou pela janela, viu Johnson e os outros praticando sob a supervisão de Miller, jovens, confiantes, acreditando que a guerra é feita apenas de mira e gatilho. Ele sabia que não era. A guerra verdadeira acontece dentro, e às vezes, o inimigo tem o rosto de alguém que já chamamos de irmão. Tome a palavra, disse Arantes. Ninguém será forçado a agir, mas o Senhor é o único capaz de pará-lo sem uma guerra civil.
O velho respirou fundo. Se for para evitar que outros passem o que eu passei, disse, erguendo o olhar, então me diga o que precisa ser feito. 3 dias depois, Ernesto viajava em um helicóptero militar. O vento batia forte, e o barulho das hélices abafava qualquer tentativa de pensar. À frente, o capitão Arantes revisava o plano. Chegaremos pelo norte. O porto está isolado, mas há sinais de calor humano, detectados por drone. Rocha está lá, armado, preparado. Ernesto não disse nada. Na mala, apenas uma arma emprestada e um par de binóculos antigos, os mesmos que usara em sua última missão oficial. Miller, o americano, insistira em acompanhá-lo, mas ele recusou. Essa história é minha. O helicóptero pousou no meio do matagal. A operação era silenciosa, sem comunicações por rádio, para não alertar o alvo. Ernesto caminhou sozinho em direção ao porto abandonado. O lugar cheirava a ferrugem e maresia. Navios enferrujados formavam sombras tortas sob o luar. Ele caminhava devagar, cada passo calculado, cada respiração medida. De repente uma voz ecoou, distorcida por um alto-falante improvisado. Demorou para me achar, lobo. Ernesto congelou. A voz era familiar, fria, mas viva. Rocha, pensei que só mandariam soldados novos, zombou o outro, não fantasmas do passado. Ernesto olhou ao redor, buscando a origem do som. Não vim lutar, garoto. Vim entender por quê. Por quê? A risada do inimigo ecoou. Porque você me deixou lá. O peso das palavras caiu como chumbo. Ernesto sabia. A explosão, o caos. Otis, ele achou que Rocha estivesse morto. Mas o jovem sobrevivera. E o que restou dele fora moldado pelo ódio. Você me ensinou a atirar, lobo. A respirar antes do disparo. Mas esqueceu de me ensinar o que fazer com o silêncio depois que ele ecoa. Eu tentei salvar você. Tentou se salvar, respondeu Rocha, e conseguiu. Eu virei o que você criou. Um tiro cortou o ar, atingindo uma parede a centímetros da cabeça de Ernesto. O som ecoou alto, e as gaivotas levantaram voo. O velho se abrigou atrás de uma pilha de contêineres. O instinto antigo voltou. Cada sentido se aguçou. Ernesto avaliou a trajetória, calculou ângulo e tempo entre disparos. O segundo tiro veio. Ele já sabia de onde. Ernesto respirou fundo, pegou a arma, apoiou-a sobre o joelho e esperou o silêncio entre os ventos. Quando o ouviu, disparou. O som foi seco, limpo. Por alguns segundos, o mundo pareceu parar. Então uma voz fraca surgiu pelo rádio improvisado. Ainda atira bem. Ernesto saiu da cobertura, caminhando lentamente até uma plataforma alta, onde encontrou Rocha caído, o ombro ferido Rifle ao lado. O olhar dele misturava dor e alívio. Você podia ter me matado, murmurou Rocha. Podia, respondeu Ernesto, abaixando o rifle. Mas eu vim para te tirar desse inferno, não para te enterrar nele. O jovem riu, tossindo sangue. Ainda acredita em redenção, lobo, não para mim, mas talvez para você. O velho se ajoelhou, rasgou um pedaço do próprio casaco e fez um torniquete improvisado. Você me ensinou a ouvir o vento, disse Rocha, com voz fraca. Ele diz que o tempo acabou. O vento mente, respondeu Ernesto. Sempre mentiu para quem desistiu de viver. Ernesto ergueu nos ombros e começou a caminhar. Cada passo era um fardo, mas também uma promessa, não deixar mais ninguém para trás. O helicóptero voltou a aparecer no céu, e o capitão Arantes correu em direção a eles. Meu Deus, ele está vivo! Ernesto apenas assentiu. Tá, mas agora, ele vai precisar de algo mais difícil que sobreviver. Vai precisar se perdoar. Enquanto o helicóptero subia, a brisa do mar soprava sobre o rosto do velho, e, pela primeira vez em décadas, ele sentiu que o peso da mira tinha diminuído. Mas a história ainda não terminara. O mundo saberia quem era o zelador do campo de tiro, e o que ele havia feito. E isso, nem todos estavam prontos para aceitar. O helicóptero pousou ao amanhecer na base militar. O vento levantava poeira, e o barulho das hélices parecia o eco distante de outra vida. Ernesto desceu com passos lentos, ajudando Rocha, ainda fraco, mas vivo. O capitão Arantes veio ao encontro deles, olhos marejados pelo alívio. Missão cumprida, disse o oficial, tentando conter a emoção. Ernesto apenas respondeu com um aceno. A missão, capitão, só termina quando o homem entende por que lutou. Rocha foi levado pela equipe médica, enquanto o velho caminhava até a beira do campo, onde o sol começava a nascer. Aquele clarão dourado sobre o horizonte trazia lembranças e silêncios que só os veteranos conhecem. Miller, o sargento americano, estava lá, esperando. Tinha ficado sabendo de tudo. Eu devia saber que você não ia conseguir ficar longe de uma missão, disse ele, sorrindo. Ernesto respondeu com um olhar cansado.
mas sereno. Não foi uma missão, Miller. Foi um acerto de contas. O americano assentiu. Com ele? Comigo mesmo. Ficaram em silêncio por alguns segundos, observando o sol subir. Então Miller perguntou: E agora? Vai voltar para o campo de tiro? Ernesto respirou fundo. Acho que sim. Alguém tem que continuar varrendo o chão e ensinando os garotos a ouvir o vento. 2 meses se passaram. O campo de tiro voltara à rotina, mas nada era como antes. Desde o dia em que o velho zelador desapareceu e retornou escoltado por militares, os jovens atiradores o olhavam com admiração e respeito. Johnson, o americano arrogante, agora o chamava de senhor, e nunca mais levantou a voz. Ernesto varria o chão como sempre, com a mesma calma de quem compreende que toda glória é temporária mas a dignidade, não. Certa manhã, Miller apareceu novamente, trazendo uma caixa de madeira escura. Um presente, disse ele entregando ao velho. Dentro, havia um rifle antigo, restaurado, o mesmo modelo que Ernesto usara na guerra. Gravado na lateral lia-se: para o homem que ensinou o vento a respeitar o silêncio. O velho sorriu, sem dizer nada. Tocou a madeira polida, como quem reencontra um amigo de infância. Obrigado, murmurou. Mas eu acho que esse tempo passou. Talvez, Miller concordou. Mas o mundo ainda precisa de quem mire pelo coração. Dias depois, um grupo de novos recrutas chegou ao campo. Entre eles, uma jovem ruiva, olhos firmes e expressão curiosa. Aproximou-se de Ernesto com respeito. O senhor é o lobo. Ele ergueu as sobrancelhas. Depende de quem está perguntando. Me chamo Lívia. Sou neta do sargento Rocha. O velho congelou por um instante. Rocha, meu avô faleceu há 3 semanas, disse ela, com voz trêmula, mas antes de partir me deu esta carta. Disse que era para eu entregar ao senhor. Ernesto pegou o envelope com cuidado. As letras eram trêmulas, mas firmes. Lobo, se você está lendo isto, é porque o tempo fez o que a guerra não conseguiu, menos me derrubou. Obrigado por não ter me matado naquele porto. Você me deu uma segunda chance que eu não merecia. E passei o resto da vida tentando ser digno dela. Criei minha filha longe das armas, mas ensinei a ela algo que aprendi com você. Que o vento muda, mas o dever não. Seu irmão, de Mira, Rocha. Ernesto dobrou o papel devagar, os olhos marejados. Seu avô foi o melhor aluno que tive, disse a garota. E o mais teimoso. Lívia sorriu, emocionada. Ele dizia que o senhor era o único homem que conseguia acertar o impossível. Ele errou, respondeu Ernesto. Eu só aprendi a errar menos que os outros. A jovem riu, limpando uma lágrima. O senhor poderia me ensinar? Ernesto pensou por um momento, depois assentiu. Posso, mas primeiro, precisa aprender o que nenhum atirador entende no começo. O quê? Perguntou ela. Que toda mira precisa de propósito. E toda bala, de perdão. Lívia ficou em silêncio, absorvendo cada palavra, e naquele instante, algo mudou no campo de tiro. O velho lobo deixava de ser apenas o zelador. Tornava-se novamente o mestre, não de armas, mas de sabedoria. Na semana seguinte, enquanto o sol se punha sobre o campo, Ernesto observava os novos alunos treinando. O som dos disparos ritmados parecia música para ele. Miller o observava de longe, sorrindo. Ensinando de novo, hein? Sempre, respondeu o velho. É a única guerra que vale a pena lutar. O americano assentiu. Sabe, pensei que você ia se aposentar de vez? Aposentar? Ernesto deu uma risada curta. O homem só se aposenta quando para de ser útil. Enquanto alguém ainda quiser aprender, eu fico. O vento soprou, balançando as bandeiras ao fundo. A luz dourada do entardecer iluminava o rosto do veterano, marcando cada ruga como medalhas invisíveis. Ele ergueu o olhar e viu Lívia acertar o centro do alvo, pela primeira vez. Sorriu. Isso, menina. Agora você ouviu o vento. Miller olhou também e comentou. Parece que o mundo ainda tem salvação. Sempre tem, respondeu Ernesto. Basta alguém com coragem para mirar no lugar certo. O sol desaparecia, e com ele, o passado do velho lobo parecia, enfim, encontrar descanso. Mas antes de sair, ele parou. Olhou para o campo uma última vez e murmurou. Se um dia eu não estiver mais aqui, lembrem-se, o alvo nunca é o inimigo. É o medo que mora dentro da gente. E então, pegando sua vassoura e seu chapéu surrado, caminhou lentamente em direção ao horizonte. Não havia aplausos, nem bandeiras. Só o som do vento, o mesmo vento que agora, enfim, parecia sussurrar o nome dele com respeito. A verdadeira pontaria não está em acertar o alvo, mas em manter o coração firme, quando o mundo inteiro tenta te fazer duvidar de quem você é. Se essa história tocou você, curta, compartilhe e conte nos comentários. Você ainda sabe ouvir o vento?